Bom, primeiramente, né, boa noite a todos que estão entrando aí. Estamos iniciando hoje mais uma live de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a gente está iniciando o capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Finalizamos na live anterior, após a pergunta 16, a gente finaliza o capítulo 1, que fala somente sobre Deus. E agora nós vamos para o capítulo 2, que são os elementos gerais do universo, né? E aí a gente vai aqui conversando, trazendo alguns exemplos. Eu conto com vocês também para fazer os comentários, né? Como esse vídeo ele fica gravado depois no YouTube, fica gravado aqui no Instagram. Quem for assistir depois também deixa os comentários, né? Que assistiu, o que achou, né? Se foi difícil, se não foi. Acho que tem que sempre... Conto sempre com a opinião de vocês, né? Pra gente conseguir estudar da melhor maneira. Renata, boa noite, bem-vinda. E aqui, então, quando a gente fala desse capítulo 2, na verdade, né, para quem tiver com o livro junto, e eu sempre sugiro que vocês estudem com o livro junto, que é importante, né, porque a gente vai lendo aqui, essa minha edição é uma, depois vocês... Gleison, boa noite, Gleison, bem-vindo. Vocês também vão ver as outras edições, o que falam, mas é importante a gente entender essa estrutura, né? Então, no capítulo 2, a gente fala dos elementos gerais do universo. Ele começa na pergunta 17, que nem tá no título, né? Aqui de cima do vídeo. E esse capítulo, o que acontece? Ele vai até a questão 36. Eu acho um pouco pesado demais a gente fazer em uma hora, né? Da 17 até a 36, a gente tá falando aqui de 19 questões. E eu acho que não fica muito proveitoso quando a gente faz uma leitura muito na sequência ou não comenta, né? Então, o que eu pensei, a gente ir fechando os blocos aqui, né? Da 17 e 20 é sobre o conhecimento do princípio das coisas. Aí depois tem o 2, que é espírito e matéria. E aí eu acho que talvez seja melhor finalizar em espírito e matéria hoje. E aí a gente consegue fazer uma leitura boa, porque são 3 páginas praticamente, né? A gente faz da 17 até a 28. E eu acho que a gente tá fazendo uma volta por volta de umas 8 questões mais ou menos, né? Então a gente fica mais ou menos nesse ritmo também. Mas eu conto com o comentário de vocês, se vocês acharem que tá muito rápido, ou se falar, não tô entendendo o que falou, né? Vamos tentar entender um pouco melhor? Aí a gente volta e tenta aqui entender juntos, tá bom? A Silvia tá contando que o Livro dos Espíritos dela é de 1968. Olha, mames, minha mames era pequena, bem pequenininha. Gabi, boa noite, bem-vinda. Ana Paula também, boa noite, gente. E aí vamos então começar, né, falando dos elementos gerais do universo e vamos ver o que os espíritos responderam para o Kardec, né? Então o capítulo 1 ele foi só sobre Deus, né? A gente já descobriu, né, que Deus é Deus e o universo é o universo, Deus é o Criador, nós somos as criaturas, e o universo também foi tudo criado por Deus, mas a gente não entende ainda detalhes, né? E aí vamos ver o que a gente pode entender ou não, né? Faz tempo, né, mames? E aí, nós vamos então, capítulo 2, elementos gerais do universo. E aí tem o bloco 1 de perguntas, que é sobre o conhecimento do princípio das coisas. Então, Kardec vem questionar aqui, né, os espíritos sobre o princípio das coisas e o que a gente pode acabar conhecendo ou não. E vamos ver o que eles respondem, né? Lúcia, boa noite, bem-vinda. E a Luísa também, boa noite, Luísa. Bem-vindo. E aí vamos entender direitinho, né? Como eu sempre falo, né, em todas as lives, Kardec, claro, além dele, ele mesmo, né, ser um educador, ser um pedagogo e ser criador de método educacional e tudo mais, a gente tem também toda a organização, né,
dos espíritos que participaram juntamente com a coordenação do Espírito de Verdade. Então, tudo tem uma ordem, tudo tem uma lógica. E aí a gente vai entendendo então, né, o que os espíritos vão falar sobre isso e de que maneira Kardec pergunta. Gleison falando, na minha opinião, a parte mais complexa do livro é do início das perguntas. Nossa, Gleison, eu acho tudo. Vamos junto aqui. É tudo assim, você tem que ler e reler, né? E eu já li isso aqui hoje também, né? Para estudar. E aí vamos para a pergunta, então, 17. Pergunta 17. Vou ler da 17 a 20, tá bom? De uma vez. Aí eu vou comentar e eu peço para vocês também fazerem os comentários, ok? Pergunta 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? E aí os espíritos responderam, não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E eles respondem, o véu se ergue na medida em que ele se depura. Né? O que é se depura aqui? Vamos entender. Mas para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Então, na questão 17, né, o que ele falou? Que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. Então, esse aqui na terra aqui gritou aqui nos meus olhos, né, quando a gente pensa na questão 17. Ou seja, né, a terra aqui é o momento que nós estamos, né? Nós não somos daqui, nós estamos nesse momento aqui. E isso, né, de acordo com o nosso grau de evolução, porque o que ele falou primeiro, né? Na medida em que ele se depura, né? O espírito que se torna mais puro, que se torna aí mais elevado, mais evoluído, ele começa a entender certas coisas. E aí Deus vai também deixando, permitindo que seja revelado ao homem, né? Mas tudo não vai ser aqui na Terra. Tudo pode ser em outro lugar. De repente, quando nós já formos espíritos muito mais evoluídos. E tudo mesmo, bom, acredito que na questão de espírito crístico, talvez, né? A gente pensa na posição de Jesus, mas aqui não fala sobre isso. Fala que não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. 19. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. E aí Kardec comenta, quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e pela sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas e a cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas exceções para o seu orgulho. Essa foi a nota de Kardec. E aí na 20, Kardec pergunta para os espíritos, pode o homem receber fora das investigações da ciência comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? E aí os espíritos respondem, sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. E aí Kardec complementa aqui, finalizando esse bloco, que é através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu destino futuro. Eu vou para os meus comentários aqui, tá bom? E eu vou comentando vocês também, podem continuar. Então, né, já sabemos o quê? Né?
nós aqui, nessa condição que nós estamos aqui, Flávia encarnada, Aloísio, Marte, todo mundo que está aqui, Lúcia, Mames, nós saberemos todos os segredos do universo, saberemos todos os mistérios de Deus, todo do que o universo é formado, como os espíritos, da onde vêm, para onde eles vão, o que eles comem, o que eles sentem, que grau eles estão de evolução quando encarnaram aqui, né? Então, a gente tem essa permissão? Não, não temos. Isso já sabemos. Quando então isso vai acontecer? Conforme o espírito vai se tornando mais puro, vai se tornando mais evoluído. A pureza, o espírito puro, né? Mais pra frente a gente vai ter aqui as categorias dos espíritos, vamos explicar o que é um espírito puro, mas é um espírito que ele totalmente, as ações dele, né, de modo geral aqui, são 100% voltadas para o bem, né? Ele não vê mal, ele não tem raiva, ele não tem ódio, não tem rancor, não deixa de perdoar ninguém. Ele tá num nível de evolução que ele entendeu, olha, eu tô aqui por um tempo, né? Igual ele falou aqui, na Terra não me é permitido, mas eu vou ir para outros mundos, eu vou para outros lugares, eu tô aqui crescendo. Então, com o tempo eu vou passar a entender mais. E quanto mais a gente entende, que é o que ele falou, na pergunta 19. E aí a gente vê a ligação de Deus com a ciência, porque muitas vezes se pensa, né, quando a gente pensa, por exemplo, um médico, alguém, um pesquisador, muitas vezes acredita tanto na ciência e não acredita em Deus, né, como se eles fossem o oposto. E hoje em dia, claro, com exemplo, com a Associação Médico Espírita, que a AME, com outros grupos aí que a gente sabe que estão unindo a ciência e a religião, muito por parte também do espiritismo já ter como base isso também, foi mostrado que a ciência e a espiritualidade, elas podem andar de mãos dadas. Uma coisa ajuda a outra. E aí, quanto mais se investiga, então quanto mais se descobre, né? Vamos entender que a cura da AIDS, a cura de outras doenças aí que não sabemos direito a cura, né? Será que de repente o homem, por estudar tanto, por se aprofundar tanto nos livros, por mergulhar tanto de cabeça no estudo, né, que é a ciência, que é a pesquisa, será que ele não pode de repente acabar descobrindo esses segredos de Deus? Será que ele não vai descobrir algo que não deveria ser revelado? Né? De tanto estudar, de tanto pesquisar. Né? E essa foi a pergunta 19 para o Kardec. E aí eles falam que não, que na verdade a ciência e a inteligência dada para você compreender a ciência, para você pesquisar mais a fundo, foi para o quê? Para a gente conseguir evoluir também como sociedade. Mas isso é também uma permissão de Deus. Então, o nosso maior entendimento, a pesquisa que dá certo, né, que aí descobre a cura de uma doença, tudo isso tem aí o envolvimento da espiritualidade, a permissão de Deus. Então, não é assim, de repente Deus não estava olhando, né, não estava vigiando aqui a gente começou a pesquisar a fundo aqui e descobrimos sozinho. Não, isso não existe. Tudo é permitido, tudo está no seu controle porque Ele criou tudo, nosso Pai. E aí o que ele fala é o quê, né? Que aí quanto mais o espírito vai ficando evoluído, mais ele vai entendendo essa questão, né, de Deus como criador, do poder, da sua força, que admiração, né, que gratidão que nós temos por estarmos aqui e por Deus nos dar essa oportunidade de viver essa vida. E de poder ter a inteligência para pesquisar, para fazer descobertas, para ajudar outras pessoas através disso. Obrigada a Deus por permitir que eu consiga fazer isso. E aí, conforme a gente vai nesse sentimento de gratidão e a gente vai entendendo, né, que isso é uma permissão, a gente vai admirando, então, tudo que está ao nosso redor e entender, né, essa ligação da pesquisa da ciência com a espiritualidade, com as permissões, com aquilo que Deus permite que seja revelado. Só que aí Kardec faz uma questão aqui muito grande, né? Porque muitas vezes as pessoas que pesquisam demais,
né, se metem aí no meio dos livros, e muitas vezes sim, são ateus, eles não acreditam em Deus, não acreditam na espiritualidade, acha que de repente eu tenho o controle da matéria, eu consigo fazer tudo, eu consigo manipular aqui as minhas pesquisas, as minhas invenções, então eu não preciso da ajuda de Deus, eu preciso de tudo sozinho, eu faço tudo sozinho, não preciso de ninguém. Né? Eu sou capaz, eu tenho o meu raciocínio lógico para fazer os cálculos, tenho o meu entendimento, tenho os livros, tenho os meus antecessores aqui que trouxeram aqui o conhecimento e eu estou aprimorando, e Deus, eu não preciso da ajuda da espiritualidade para nada. Ledo engano. E é o que Kardec fala, seja por orgulho, por fraqueza, por sua própria inteligência, né? Muitas vezes a pessoa fica iludida, fica achando que vai resolver tudo sozinho. Só que é assim, né, gente? Nós somos nada aqui. Não adianta nada, a gente tá afundado aqui na pesquisa. Cara, se der uma dorzinha de barriga aqui na gente, a gente fica mal, tem algum desequilíbrio, cara, esquece. Né? A pesquisa vai tudo por água abaixo. Então nós aqui temos que sempre lembrar disso. E aí ele fala, né, que quantas vezes, né, e aí a gente, sem estar de mãos dadas com a espiritualidade, sem entender toda essa ação, a gente vai entendendo o quê? Que quantas situações, de repente, a pessoa que está pesquisando, a pessoa que está descobrindo, ela passa e erra, aí de novo acontece outra coisa também, que de repente vê uma intuição, vem algo ali que ela não sabe direito o que é, e ela ignora porque ela é tão racional que ela não quer acreditar que tem influência da espiritualidade, que ela pode estar me ajudando, e aí não, né? Como é que a gente vai acabar, como é que a gente vai acabar, né, tendo esse impulso, tendo esse impulsionamento aqui, pra gente, de repente, ser ajudado para essa investigação, né? E aí ele fala que são tantas outras decepções, né, pro orgulho dele. E aí aqui finaliza na 20, já vou ler as perguntas de vocês, se na verdade se não só pela ciência, mas se o homem não pode descobrir por meio de uma comunicação do plano espiritual, algo que foi permitido por Deus. E aí os espíritos respondem que sim, né? Que é possível sim, se Deus achar útil para aquele momento, né? E aí vamos imaginar, por exemplo, aqui esse livro, o Livro dos Espíritos. Quando a gente pensa sobre outras, né, mensagens que a gente tem, quando a gente tem um pinga-fogo, que o Chico Xavier revelou algumas coisas, então a gente vai começando a entender o quê? Que é possível sim essa comunicação, e essa comunicação ela pode ser verídica, ela pode ter sido permitida por Deus, dependendo aí do nosso merecimento, de que grau estamos, e aí a gente vai acabar, né, descobrindo. E aí Kardec faz uma nota extra falando que o homem ele recebe algumas vezes dentro de certos limites o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. E aí a gente tem, né, a questão, quando eu pensei muito na questão que a gente sempre escuta, ver se vocês também pensam nisso, na regressão de vidas passadas, quando a pessoa busca, tem espíritas, né, que são psiquiatras e tudo mais, e que falam um pouco mais sobre isso, mas o importante é o quê, né? Se for útil, se for ajudar a pessoa ou quem está à sua volta, pode ser permitido sim a regressão, né? Aí vai a cada um o que faria ou não, mas pode sim, existe sim a permissão, né? Os espíritos não estão falando que não. Deixa eu ler os comentários de vocês. Aqui, deixa eu ver, aqui a Lúcia falando que quando lê, relê e não entende. Nossa, Lúcia, eu já li algumas vezes também, né? Já faz tempo assim que a gente tem, né? Que a gente segue. E eu te falo que, olha, sozinha é muito difícil, né?
É muito difícil. Às vezes, num grupo também de estudo, você precisa de mais pessoas ali para explicando, mostrando outra visão, né? Aqui no nosso grupo de estudo lá da casa, a gente estudou partes, né? Não se estuda na sequência, mas sim por temas. E aí, de acordo aí com o roteiro proposto pela casa lá. E aí se pega pedaços, né? E aí você vai lendo um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. E aí vai entendendo aos poucos, né? Mas fazer escola ajuda muito nisso. Gleison tá falando que no início é mais científica, é verdade, né, Gleison? No início é assim, agora essa parte, né? Porque o capítulo, na verdade, deixa eu pegar aqui no índice. Esse índice ele não ajuda. É que o livro primeiro, né? Ele tem esse nome. Livro primeiro são as causas primárias, né? Então é toda essa questão, né? Mais científica mesmo. Um pouquinho mais complicadinha. Renata falando aqui do começo, né? Tem coisas que não é deste plano se entender. É verdade. Leison, na verdade não tem como mesmo sabermos de tudo das coisas da Terra, porque ainda estamos em constante aprendizado. E mais ainda quando voltamos ao plano espiritual, onde vamos aprender. Verdade, né, Gleison? Aqui, a Agui está perguntando, Flávia, você acredita que pessoas como Chico Xavier, Allan Kardec, depois de desencarnados, podem ter o conhecimento sobre Deus? Olha, Agatha, eu acho que não, às vezes, né? Eu acho que sim, muito mais do que a gente, porque Chico Xavier já era o espírito, né, de um alto grau de evolução, a gente sabe, né? Não só pelas suas ações, por todo o exemplo que ele deixou, né? Sua conduta, seu trabalho, todos os bons espíritos que os acompanharam, por toda a sua resignação, por tudo que ele passou, né? Enfim, e Kardec também, né? Por conta de todo o trabalho que ele fez e a pessoa também que ele era. Eu acho, inclusive, que não só depois de desencarnado, tá? Minha opinião, mas que enquanto aqui vivos, tanto o Chico Xavier como Allan Kardec tinham conhecimento sobre Deus, né? Que é o da questão aqui, né? 19, quanto mais é permitido o homem penetrar, maior sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Então, eu acho que eles entendiam muito mais, já admiravam e já entendiam toda essa questão de Deus encarnados muito mais do que a gente. Porque muitas vezes a gente duvida de muita coisa, né? Nós somos muito desconfiados. E aí, bom, já li os comentários de vocês, eu vou para a segunda parte, tá bom? Espírito e matéria. Deixa eu ver, tem uma... ele tá aqui nessa parte, tá? Vamos lá, então. Deixa eu ler as perguntas aqui. Bloco 2, Espírito e matéria. Pergunta 21. A matéria existe... Eu acho que eu vou lendo e comentando, viu? Que eu acho que vai ser mais útil. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele num certo momento? E aí os espíritos responderam assim, ó: só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade. E aí a gente lembra muito, né, de Jesus quando falava, né, que o pai dele ainda trabalhava até hoje, né? Continua trabalhando. Então a criação e a ação de Deus sobre as suas criaturas e as suas criações, ela existe o tempo todo, né? Mas eles não respondem,
né? Se a matéria existe desde toda a eternidade como Deus. Ou seja, Deus já veio e foi criando, né, a matéria. Como isso surgiu? Né? Onde começou? Né? Não se sabe. Só Deus o sabe, inclusive, né, por eles. Pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Então, né, o que é matéria pra gente, né? Essa definição é exata? Então, não é matéria, né? Coisa duro, né? Matéria. Tudo que se pode pegar, né? Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu consigo tocar, tudo que eu sinto cheiro, né? São esses os nossos sentidos. Daquilo que tem um comprimento, né? Que eu vejo ali uma fumaça. Vamos pensar, uma fumaça eu tô vendo, então ela existe, é uma fumaça, né? Dei um nome, é uma matéria. É exato isso, né? É impenetrável. Aí, ó, a fumaça nem entra nesse caso. Mas vamos lá. A definição exata é os espíritos. Do vosso ponto de vista, sim. Porque só falais daquilo que conheceis. Então a gente fala isso, né? O que impressiona os sentidos. Quantos sentidos nós temos? 5 sentidos. Além disso, a gente não consegue, né, identificar uma matéria, porque nós não temos sentidos para identificá-la. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Então, de repente, a gente poderia ter outro sentido, né? E aí a gente pensa, por exemplo, naquele sexto sentido que se tem, ou mesmo no caso de quem possui aí uma mediunidade um pouco mais ostensiva, né? E aí acaba sentindo, né? Mas mesmo assim você está sentindo com o seu corpo, né? Talvez com um pouco aí de auxílio, né? Mas a gente não consegue ver através de outros sentidos, né? Ela pode ser, por exemplo, tão etérea, né? Tão levinha e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. Então, né? A gente não tem ainda nossos sentidos, não, o nosso corpo, principalmente, ele é bem limitado. E aí ele continua, que definição podeis dar de matéria? E os espíritos respondem, a matéria é o liame, é como se fosse uma liga, né? É um liame que escraviza o espírito. É um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. E aí a gente pode lembrar muito bem, né? É muito fácil de a gente lembrar do nosso corpo quando a gente fala sobre isso, né? E aí Kardec comenta, de acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. E aí a pergunta 23, que é o espírito? E aí os espíritos respondem, o princípio inteligente do universo. Então, né, nós somos o quê? Nós somos espíritos. Mas como que é o espírito? Né? Como a gente pensa no espírito? O que é o espírito nessa concepção? E aí no 23A, Kardec fala qual sua natureza íntima, né? Então, como que ele é, né, de verdade, o espírito? E aí os espíritos respondem, não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. Ou seja, né, mesmo um lugar que esteja vazio, que a gente não esteja vendo nada, com certeza existe algo ali, né? No caso aqui da Terra, existe um elemento químico, pode existir um espírito, pode existir alguma coisa que a gente não está vendo, né?
E aí eu queria trazer para vocês, aproveitando aqui, para a gente fechar aqui até a 23, né, que eu acho que vale a pena, eu vou trazer para vocês um quadrinho que eu gosto muito de ver quando a gente fala sobre o que é o espírito, porque muitas vezes a gente confunde, né, o espírito com o envoltório do nosso corpo, mas depois a gente vai falar de perispírito, né? Eu sei que quem acompanha aqui o perfil há mais tempo sabe que eu fiz uma live já de perispírito e tudo mais, mas a gente vai entrar nesse tema aqui junto no Livro dos Espíritos, né? Vamos falar um pouco mais sobre os fluidos e tudo mais. O perispírito não é algo que tem muito aqui no Livro dos Espíritos, mas a gente vai começando aqui a entender. Deixa eu mostrar aqui minha tela. Mas é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Esse aqui, acho que vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Então, quando a gente fala que o espírito, né, é o princípio inteligente do universo, o que é o espírito? O espírito é isso aqui, ó. É como se fosse uma fagulha, uma chama, tá vendo? Ele não tem forma, assim, como se fosse uma luzinha acesa, né? Uma faísca, né? E aí, por isso que a gente fala até, né? Que barreira isso aqui tem, né? Nenhuma. Porque não tem o peso do corpo, né? Ele é como se fosse uma luz, né? Vamos pensar assim. E aí a gente tem outra parte aqui que a gente tá falando espírito e falamos um pouquinho de matéria, que é o corpo. Então é o nosso corpo, é o nosso carne, osso, músculos aqui e tudo mais. E que nós temos os nossos sentidos, né? O tato, olfato, paladar, audição, visão e tudo mais. E é o que dá aqui as nossas percepções. Quando nós estamos encarnados, né, no corpo, né, encarnados, estamos aqui, vivendo aqui com um corpinho. Quem é a Flávia? Quem é a Clara? Quem é a Águita? Né, a Lúcia? Nós somos assim, na essência. Nós somos todos foguinho, né? Nós somos todos espíritos. Mas assim, a gente consegue habitar um corpo? Não, porque isso daqui precisa, antes de tudo, de meio que um envoltório. Pensa num líquido, que muitas vezes a gente precisa acomodar esse líquido numa garrafa, né, para transportar. Então a gente precisa algo que acomode isso bem e que consiga ter a experiência de colocar dentro do corpo, né? Então, vamos pensar num líquido, a gente tem uma garrafa para transportar esse líquido, só que eu vou estar dentro de um carro, então eu preciso de uma sacola, né? Eu preciso de algo um pouco mais material. O preparo do nosso espírito é como se fosse, né, o líquido dentro desta garrafa. E aí, para transportar e para fazer a mudança que a gente precisa, a gente vai precisar desse corpo, de algo mais material. Então, é como se um dependesse do outro para que a gente conseguisse estar aqui encarnado. Não existe isso daqui, né, sem isso. Só o espírito e só o corpo. Há esse meio aqui, esse envoltório, mas nós não vamos entrar hoje no perispírito, tá? Não, o objetivo não é, dessa live não é estudar o perispírito. A gente vai falar sobre o espírito e sobre a matéria. Mas é importante a gente saber dessa divisão, né? Desses três. Beleza? Ficou claro para vocês? E retorne um pouquinho, se ficou claro, me dá um ok aí, porque a imagem não sei se ficou boa, tentei aqui fazer de um jeito que ficasse boa, né? Eu não tenho aquele celular que você consegue projetar, mas até que foi bom que eu fui colocando o dedo. Ó, o Gleison também tá trazendo mais uma analogia, uma bola de futebol com camadas e a última com o ar dentro dela. Boa também, Gleison. Muito bom. Muito bom. Tá claro, beleza, gente. Ótimo, gente, isso é muito bom. Muito, muito bom mesmo, que a cabeça da Águita tava explodindo, eu quero saber se pra ela como ficou, viu? Sim, beleza, obrigada, gente. Clara tá amando os estudos, legal, gente, que ótimo, né? Beleza. Vamos seguindo aqui, então. Então, né, a caneta Bic também, aqui, exemplos não
não falta, né? Ágata, então o perispírito é o primeiro corpinho antes do corpo material? Ele é o corpinho, no mesmo formato do nosso corpo, né? Quando a gente pensa lá no fantasma, né? No espírito, no filme Nosso Lar, né? Aparece lá, André Luiz desencarnado. Não, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo o corpo do André Luiz? Não, tá no nosso lar, né? Então não tá vendo o corpo dele ficou aqui, foi enterrado. O que a gente vê sempre nos espíritos é o perispírito, né? Ah, mas quando Emmanuel vinha aqui se apresentar para o Chico via o quê? Viu o perispírito do Emmanuel. Todos aqui na Terra precisam do perispírito, né? Ah, o espírito, quando você vai só ver o espírito, vixe, nem tem que estar muito evoluído, não vai precisar aqui. Geralmente, o perispírito você precisa ter os elementos, né, da Terra para compor o seu perispírito, então é um pouquinho mais complicado, tá? Não vou entrar nesse detalhe. Mas o que a gente vê hoje, né? Ah, eu sou médium clarividente, sou médium vidente, eu vejo aqui pessoas, eu converso com pessoas, eu vejo elas ou por forma de vulto, né? Um pouco mais sutil, ou eu vejo igual o Divaldo via no filme, né? Parece que é uma pessoa, eu não sei nem se é uma pessoa de verdade, se encarnada ou não sei nem se é um espírito ou se é carne e osso, de tão igual que eu vejo. Das duas maneiras, né? Seja como o Divaldo via ou como alguns veem, como vulto, como só um contorno, né? Nada muito, um pedaço do espírito. É o perispírito. A gente fala espírito, mas não é espírito, tá? É o perispírito. Que é sempre o que tem, né? O envoltóriozinho, o formatinho do corpo. A Marta falando da BIC, que líquido seria espírito, cano perispírito e plástico corpo. O Gleison já furou a bola. O líquido tá bem, olha que a caneta explode, a BIC explodiu. Oh... Esse verão, né? Nossa, gente, que calor que fazia, né? Naquela época de escola que estourava as canetas Bic. Gente do céu, quem lembra dessas histórias, né? Cismou com a bola, o Gleice. Tá parecendo meu filho, o Gleice. Tá só no futebol. Vamos lá. E aí vamos então pro 24, né? Pra gente entender aqui. Aí depois a gente tem uma outra figurinha também. Estamos cheios das figurinhas hoje. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa. Então, né, há uma inteligência, há algo que responde, que se move e tudo mais, ou não, né? Aqui, né, ele fala o quê? Que a inteligência faz parte do espírito, é como se fosse um atributo, uma qualidade, né? A inteligência moral, a inteligência, a parte mais intelectual. Mas pra gente, né, acaba sendo a mesma coisa, porque a gente ainda é um pouquinho atrasadinho para entender tudo isso. Questão 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? E aí eu vou projetar de novo, vou fazer essa pergunta para vocês. Eu quero que vocês me respondam, tá? Vamos lá, voltando para a pergunta aqui. Kardec perguntou: o espírito é independente da matéria? O que vocês acham? Sim ou não? Se não houver matéria, o espírito não existe? Ou não? Eles são independentes. Existe o espírito e existe a matéria. O que vocês acham? Leninha falou que sim. Vou voltar aqui. Sim, Renata também. É isso aí. Eles respondem, né? Sim, são distintos, né? O espírito é o espírito.
A matéria é a matéria, um é um, outro é outro, né? Ele não faz parte, não é igual a inteligência, que falou, a inteligência é um atributo do espírito, faz parte do espírito, né? Agora, o espírito é o espírito, a matéria é a matéria. O espírito tem inteligência. E aí eles terminam, né? São distintos, mas é necessário o espírito e a matéria para dar inteligência à matéria. Por quê? Porque onde que está a inteligência? Está no espírito. Ou seja, um corpo que não está, um corpo, vamos imaginar, quando a gente vai num velório, a gente sabe que o espírito não está mais lá no corpo, ele já foi, né? Já partiu. Já partiu lá para o plano espiritual, foi para o hospital, foi para o socorro. Ali, né? Não tem mais inteligência. Ali não tem vida. Não tem mais nada. Só tem o quê? O corpo. E o corpo sozinho? O que o corpo sozinho faz? Nada. Então precisa da união do corpo, né? Da matéria com o espírito para que a gente tenha a inteligência, para que se tenha a vida, para que, né, nós estejamos aqui. E é isso. 25A. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Por espírito entendemos aqui o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por este nome. Então, né, precisa do espírito e da matéria para o espírito se manifestar? É isso que ele está falando. Ou seja, para ter vida, para termos vida aqui na Terra encarnado, precisamos da matéria? E aí o que os espíritos respondem? É necessário para vós, né? Aqui na Terra nós precisamos do corpo. Porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Ou seja, o que eles estão querendo dizer é, para a Terra, essa composição da figurinha, ela funciona, provavelmente para outros planetas também, mas pode ter lugares em que não é necessário o corpo. Não é necessário a união do espírito com a matéria. E aí a 26. Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Ele responde, pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Então, né, tudo que a gente pensa, tudo que a gente emite, tudo que a gente faz, muitas vezes o nosso pensamento ele tem essa capacidade, né? Você não precisa estar aqui, né, fazendo uma força com o seu corpo, vou fazer uma oração, né? Se eu fizer uma oração, se eu juntar as mãos, ela vai vir mais poderosa, vai vir uma ação mais poderosa. Não, é um pensamento que faz isso. E aí o 27, finalizando aqui, 27 e 27A. Haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E aí essa é a pergunta, né? Aqui, Lise, voltando aqui, ficou na dúvida, né, Lise? O pensamento, né? Vamos imaginar assim, né? O espírito sem a matéria, quando a gente pensa, vamos imaginar a gente lá nas obras de André Luiz, que a gente acaba vendo lá o pessoal, nosso lar, nos mundos espirituais, e aí através do pensamento eles não conseguem se comunicar, não conseguem, muitas vezes, criar ali ambientes, né? Tem até um momento ali, a passagem, não lembro o livro, que aí eles projetam uma imagem, como se fosse plasmando, né? Projetando um jardim, uma tela, que vem uma pessoa e tudo mais, uma comunicação. E como eles conseguem isso? Pelo pensamento. Eles pegam esses elementos que em teoria são matéria também, porque são energia. Aí a gente está falando uma matéria, né?
muito maior do que só o corpo, né? O corpo aqui a gente começou falando, mas a própria energia do nosso planeta também pode criar essa matéria. E o nosso pensamento tem esse poder de criação. E aí eu peço para vocês pesquisarem depois, para quem tiver interesse, sobre forma-pensamento, para vocês entenderem um pouquinho disso. Porque a gente pode criar, né, através do nosso pensamento, muitas condições, inclusive harmonizar o nosso pensamento, desequilibrar também. Então é mais nesse sentido, tá bom? Sim, beleza. E aí vamos voltar aqui. Haveria então, né, 27, haveria assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Isso, plasmar, sim, também, Lise, também, isso aí, plasmar. A matéria e o espírito, sim, né, sim, tem a matéria e tem o espírito. E acima de ambos, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Você vê que eles não falam de perispírito, eles estão falando o quê? Que a liga é o fluido universal, eles chamam tudo de fluido universal aqui no Livro dos Espíritos. Se eu não me engano, depois eu vou até pesquisar, mas eu acho que não se fala de perispírito aqui no Livro dos Espíritos, não se fala esse nome, tá? Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, né? Porque a energia, que nem eu estava falando para vocês, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, além de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é um princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Aqui, então, esse fluido que ele fala muito é do perispírito que a gente estava falando aqui, né? Igual eu falei agora há pouco, para o espírito ser acondicionado dentro do corpo, tem que ter uma liga, né? Formada pelos elementos da terra, né? Do jeitinho aqui que a terra precisa para acomodar esse espírito e ir para o corpo, né? Envolver esse espírito e aí, então, fazer a ligação com o corpo. Senão vai ficar tudo solto, né? As fagulhinhas para tudo quanto é lado aqui, né? Onde que ia ficar, né, essa fagulha do espírito, né? No meio do corpo, na cabeça, embaixo? Não, precisa estar dentro do perispírito, né? Nesse fluido universal que ele chama aqui, que ele inclui o perispírito aqui no fluido universal. Ah, Flávia, mas o fluido universal é só o perispírito? Claro que não, né? E aí ele continua, seria esse fluido, na 27A, o que designamos por eletricidade. Então, né, é eletricidade? É internet? É o 4G? O fluido? Porque a gente não vê, a gente sabe que funciona. Você liga o celular, sabe que ele conecta. Então, o 4G é fluido universal? Seria assim, se o Kardec tivesse perguntado agora, né? 4G, 5G. Agora, como não tinha, né, na época da sua eletricidade, ele perguntou, é eletricidade? E aí eles responderam, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, então não é uma coisa só, né? O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, né? E o que a gente chama aqui, né, vulgarmente de energia, né? Vamos vibrar, vamos fazer o nosso pensamento, vamos dar um passe, né?
Nós temos aqui a nossa própria energia do nosso corpo que a gente doa. A gente tem no passe a energia dos espíritos, da espiritualidade que traz também. E assim segue. Então, né, são muitas modificações desse fluido universal, que é como se fosse uma energia cósmica universal, um fluido cósmico universal, que está aqui envolto da gente, assim como o ar que a gente respira. E, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que pode se considerar como independente. Vamos lá. Voltando agora aqui para nossa trindade aqui, né? Trindade universal, fibra ótica, Marte falando. Uma fibra ótica você passa por debaixo da terra, né? Pelo menos. Você vê. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, peraí. Vamos lá. Aqui. Então aqui, né, foi o que os espíritos explicaram pra gente, né? Na questão 26. O que nós temos aqui? Nós temos o espírito e a matéria, né? Sabemos que são independentes. O espírito é o espírito, né? Nós. E a matéria é tudo aquilo que, né? Pra gente é muito mais fácil falar que é algo que é tangível, algo que a gente vê, que o nosso sentido consegue perceber. Mas como os espíritos falaram, nem só isso, né? Às vezes pode ser uma coisa um pouco mais sutil, um pouco mais leve, ou que a gente não tem a capacidade de ver ainda, porque encarnado nós temos lá os nossos 5 sentidos, limitam muito as nossas percepções, mas a matéria é matéria, o espírito é espírito. E acima de tudo nós temos quem? Deus, o Criador. Então essa aqui é a Trindade, né? Isso lembra muito, né? Pai, Filho e Espírito Santo também, certo? Vocês, quem vai se lembrar disso me fala também. E é a Trindade, né? Falada dessa maneira aqui, mas é a mesma coisa. E aí, os espíritos trazem pra gente o quê? Que ligado com tudo isso, ó, e tá ligado com Deus, tá ligado com a matéria, tá ligado com o espírito. Tem o quê aqui? O fluido cósmico universal. Então, é como se fosse uma energia geral do universo, né? Não é só do planeta Terra, do universo, em que a gente consegue fazer o quê, ó? Através dela, através dele, né? Apesar daqui ser uma trindade, é através dele que a gente se conecta com Deus, porque a gente consegue aqui vibrar, a gente consegue ter essa conexão com essa energia maior. É por aqui, né, que também são criadas as coisas, as matérias, e que o espírito consegue exercer ação sobre a matéria. Como? Flávia, a trabalhadora de passe, né? Não sou, mentira, mas trabalho no passe. Eu consigo dentro de mim, eu tenho dentro de mim parte desse fluido cósmico universal, que é a própria energia do meu corpo, que aí é o meu fluido vital, né? É um outro nome, mas é fluido também, é energia. E através desse passe, o que eu consigo fazer? Transportar para o universo, através das minhas mãos estendidas na hora do passe, energia para outro irmãozinho que está precisando de ajuda. Então, eu consigo transferir essas energias. E assim é a nossa ação. Toda vez que a gente vem, tem uma ação dentro da nossa casa. Vamos lá, tivemos um momento muito gostoso, de muitas risadas, boas energias. Como que fica a nossa casa? Leve. Como que fica o nosso ambiente de trabalho quando tá tudo bem? Leve, tranquilo, as pessoas se dão bem. E o contrário, o que acontece? Também fica pesado. Tudo isso, o fluido cósmico universal, ele faz parte dessa grande energia. E está envolto aqui em cada um de nós. E claro, né, sempre com Deus como Criador. Ficou claro para vocês essa explicação? Como é que é? Dá um ok aí. Cada figurinha eu vou pedindo um ok, que a gente já tá finalizando, que eu vou aqui na última. Vou aqui ler a última, tá? Mas vocês vão comentando aí. 28. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais
pela expressão matéria inerte e matéria inteligente, né? Kardec veio falar assim, por que que o espírito chama, então, por que que o espírito não chama matéria inteligente e por que a matéria aqui, né, o corpo, nós aqui, por que que a gente não chama matéria inerte, né? Tipo, que não tem nenhuma ação se não tiver o espírito. E aí os espíritos respondem, as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vós entenderdes. Então, até as bobagens que a gente tá falando aqui, a gente pode falar, tá? Não tem problema nenhum, né? Da maneira que fica mais fácil a percepção, o entendimento, é aquilo que é válido. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Né? A gente tem essa dificuldade mesmo, né, de nomear as coisas, a gente tem essa dificuldade de perceber, ou às vezes a gente se perde, né, nos estudos e se aprofunda nos livros e começa a falar difícil e ninguém mais entende a gente, né? E aí Kardec aqui fechando esse ponto, para a gente fechar a nossa live também, um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria, né? Espírito é espírito, matéria é matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas, né? Não sabemos quando que surgiu a matéria, não sabemos quando que Deus foi criado, quando ele começou a criar o primeiro espírito, não sabemos. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários. Que a inteligência tenha existência própria, ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Então a gente não sabe direito, né? A gente tá sabendo que a inteligência é um atributo que faz parte do espírito, né? Que não é o meu corpo aqui que carrega o meu conhecimento, e sim o meu próprio espírito. E quando eu partir dessa para o plano espiritual, eu vou carregar junto comigo todas as lembranças, tudo que eu aprendi. Mas eu fui contadora nessa vida, né, Marte? Somos contadores, administradores. E aí vamos carregar os ensinamentos contábeis para o plano espiritual, né? Olha só que útil, né? Vamos lá fazer fechamento. O médico também vai carregar os conhecimentos da medicina. E cada um, e aí de repente numa vida anterior eu era música, eu era uma musicista. Eu vou também, né, quando eu chegar no plano espiritual, eu vou me lembrar, né, de quando eu era musicista, de quando eu sabia tocar determinado instrumento, e talvez isso me ajude enquanto espírito lá no plano espiritual. Então, todo o conhecimento que a gente tem, a gente carrega com a gente. O corpo não fica com nada, né? O corpo é o corpo e só. É uma maneira que a gente tem, né, para passar aqui para as provas, é uma maneira que a gente tem aqui para encarnar, mas ele não fica com o nosso conhecimento nem com a nossa inteligência. Elas nos aparecem distintas, e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo, né? O espírito e a matéria. Vemos acima de tudo, né, Deus, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É a esta inteligência suprema que chamamos Deus. E aí, né, terminamos com essa trindade. Ari tá me dando horário já. Obrigada, Ari. 11 da noite, eu sei. Finalizamos já. E vamos aqui, finalizamos hoje com a questão 28. Acho que foi bastante produtiva a noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida também pode deixar aqui nos comentários. Vamos conversando depois. E aguardo vocês, né, semana que vem, às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite aqui no Instagram. Tá bom?